A paz do nosso amado Senhor para todos os irmãos. Amém. Ainda estamos, irmãos, na mesma condição, assim, sem poder estar reunidos junto com vocês, mas nós estamos fazendo esse vídeo para dizer para os irmãos que estamos orando todos os dias pelos irmãos. Amém. Citando nome por nome de cada um dos irmãos e de cada filho dos irmãos. Amém. Não podemos deixar de fazer isso, irmãos, porque eu vi essa semana, ontem, na mensagem que o irmão Ezra liberou, eu vi uma coisa muito importante, quando ele falou sobre o fluir do rio. Ele comparou a vida da igreja como o fluir do rio. Amém. E ele falou, irmão, que esse fluir não pode parar. Verdade. Com certeza, esse fluir não pode parar. Amém. E quando nós vemos que a Bíblia fala que Deus é o Deus das multiformes sabedoria, aí quando o irmão estava falando essa mensagem, eu me lembrei disso, que desde que a igreja começou, ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja iniciou em Jerusalém, tem havido muitos ataques, muitas coisas têm surgido. O Império Romano, que foi o império mais poderoso de todas as épocas, se levantou contra a igreja, muitos irmãos morreram, muitos cristãos morreram, mas o fluir do Espírito não parou. A prova de que o fluir do Espírito nunca parou é que hoje nós estamos aqui reunidos como a igreja. Amém. Porque isso é uma obra do Espírito. E assim, irmãos, ontem também, na mensagem de ontem, foi lido em Hebreus 10, 35, que nós não somos dos que retrocedem. Eu gostaria até de ler esse versículo para os irmãos. Então, assim, em comunhão, assim, com o irmão Breno, amém, nós achamos por bem fazer essa transmissão para vocês, irmãos, porque a gente não pode reunir, mas a gente fica com aquele sentimento de estar junto, né, de ver o rosto dos irmãos. Amém. E como a gente não se contenta com isso, eu digo, não, vamos fazer um vídeo e vamos mandar para os irmãos. Amém. Eu sei que vocês sabem que o nosso encargo é esse, o sentimento que nós temos é esse, como também é o sentimento de vocês. Amém, de nós estarmos juntos. Esse é um hábito que nós temos, que a igreja tem, que isso não foi nós que começamos, simplesmente nós estamos dando sequência, mas começou com o nosso amado Senhor e com os apóstolos. Amém. E depois eles continuaram ali, depois que o Senhor subiu aos céus, então os discípulos saíram pelos lugares aonde o Senhor tinha determinado e foram levantando igrejas, e esse hábito começou a surgir entre os irmãos. Amém. E continua até hoje e vai ser até o Senhor voltar. Amém. E nada vai barrar esse fluir, irmãos. Amém. O Senhor, Ele é o Deus das multiformes, de sabedoria. Por quê? Porque nós não estamos no local. Amém. Mas Deus nos deu outra maneira. Amém. Nós estamos desfrutando das mensagens. Amém. O irmão Pedro, o irmão Miguel, o irmão Ezra, estamos dispensando as insondáveis riquezas de Cristo para nós. Amém. Através das mensagens, nós estamos desfrutando e também estamos ruminando em casa, estamos reunindo, estamos orando. Hoje mesmo foi um dia que nós atendemos a proclamação do presidente da República, né? Quando ele pediu, ele fez o clamor para os cristãos orarem pelo Brasil. Amém. E nós fizemos isso, jejuamos e oramos para Deus tomar uma direção, irmãos. Para Deus tomar uma direção, e também pela situação do coronavírus, para Deus dar um basta nisso, para nós poder ter a nossa liberdade de estar junto, abraçar vocês novamente. Amém. Pegar na mão de vocês novamente, irmãos, isso é muito saudável. Amém. Tá bom, irmãos? Então, eu quero ler aqui um versículo, esse que o irmão Breno, que eu falei agora para os irmãos, vou pedir para o irmão Breno ler, por favor. Hebreus 10, 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Amém. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Sim. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Amém. Amém. Isso mesmo. Então, irmãos, nós não somos dos que retrocedem. Então, teve início ali em Jerusalém, houve muitos obstáculos, mas eles não retrocederam. Verdade. E a mesma coisa nós podemos, Deus levanta outra maneira. Quando nós não podemos fazer de uma forma, Deus levanta outra forma, outra maneira. Porque assim, irmãos, o nosso chamamento não foi diferente, não do chamamento de Paulo e também dos apóstolos que acompanharam o Senhor. O nosso chamamento teve o mesmo propósito, o mesmo significado, o mesmo objetivo. Eu quero ler com os irmãos o versículo que está aqui em Lucas, no capítulo 4, 18, que é a leitura do alimento diário de terça-feira. Porque, ainda lembrando aos irmãos, os irmãos sabem, nós estamos finalizando hoje esse alimento diário que é da série ainda, o ministro da nova aliança. E o tema é o poder da ressurreição. Amém. O poder da ressurreição. É esse poder, irmãos, que vence todas as coisas. Amém. Mas para que esse poder opere, é necessário que se passe pela morte. Não há ressurreição sem que antes não haja morte. Então, para que o Senhor ressuscitasse, ele teve que morrer. Hoje esse mesmo princípio se aplica para nós. Para que nós desfrutemos dessa vida de ressurreição, é necessário que nós percamos a nossa vida da alma. Sim. Então, irmãos, assim, tem esse versículo, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, irmãos, esse aqui é o motivo porque Deus não vai deixar isso aqui parar. Amém. Esse fluir parar. É verdade. Então, porque nós fomos chamados para isso. Amém. Para evangelizar os pobres, para libertação aos cativos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Amém. Irmãos, isso é justamente a condição em que o mundo se encontra hoje, sem exceção de nenhum meio, que seja ele social, que seja em qualquer outra esfera, as pessoas se encontram nessa situação hoje. Nós vemos, irmãos, assim, esses dias a gente tem visto com esses noticiários, nós temos observado que o mundo está em um conflito. O mundo está em um conflito. E as pessoas estão clamando por isso. E sabemos que isso foi falado também na mensagem de ontem, que o irmão Pedro falou, que quando a igreja sair dessa situação, a igreja está em outro nível, porque nós estamos tendo tempo para buscar mais o Senhor, para ler a sua palavra. Então, mesmo que os irmãos estão em casa, mas nós estamos aproveitando, fazendo isso. E outra coisa, temos consciência de que o nosso chamamento foi para isso. Amém. E que o mundo que se encontra nessa situação, ele vai ser liberto através de nós. Amém. Porque quando esse versículo ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Amém. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém. Então essa é a situação que o mundo se encontra, irmãos, e nós estamos com todas as ferramentas na mão para poder resolver essa situação. Amém. De uma vez que Cristo já morreu, a vida dele foi liberada para nós, e a salvação também foi liberada para as pessoas, ela agora está disponível. Não precisa mais Cristo morrer para fazer esse tipo de coisa, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para libertar os cativos. Então, tudo isso, irmão, já está disponível. Amém. Onde é que nós encontramos isso? Isso nós encontramos em uma só fonte, na palavra de Deus, que é o próprio Senhor. É verdade. Então, irmãos, tudo isso está em Cristo, basta nós desfrutarmos de Cristo. Amém. Agora, uma coisa que eu estava vendo também esses dias, é que o irmão Ni, ele falou uma frase muito rica. Hoje eu dei uma olhada em várias frases que ele proferiu, e em uma dessas frases que ele proferiu,
ele falou assim: nos últimos tempos, o inimigo redobrará as suas forças para impedir que os filhos de Deus sirvam a Deus. Então nós percebemos que isso já vem acontecendo. Ele está, cada dia que vem passando, por se aproximar o tempo da prisão dele, então ele está intensificando os seus ataques. É verdade. Isso que está acontecendo, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um ataque do inimigo. Mas nós que lemos a palavra do Senhor, estamos atentos para essas coisas. Amém. Nós já percebemos que isso é um dos ataques deles. Mas isso não vai fazer com que nós recuemos, ou que nós retrocedamos. Mas, mais uma vez, citando o versículo, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Amém. Então, irmãos, assim, tudo isso é cumprimento. A gente já sabe que isso vai acontecer. Quando para muitas pessoas é uma novidade, para nós não é uma novidade, porque nós já temos alertas, estamos alerta para isso. Então, ontem na casa de Jadiel, na casa de Deise, nós estávamos em uma comunhão e a minha neta, Aniele, perguntou se isso era um dos sinais da vinda do Senhor. Eu falei para ela: olha, minha filha, na realidade, os sinais que antecedem a vinda do Senhor já começaram, já tem tempo. Não é esse agora, esse é mais um sinal, mas não é somente esse, já tem outros sinais. Por quê? Quando aquele versículo em Mateus, né, que ele fala assim, que nos dias anteriores comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Aí tem um ponto que me chama a atenção nesse versículo, ele fala assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí ele completa assim: assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, muitos irmãos não vão perceberem, mesmo que o Senhor tenha dado os sinais que antecedem a sua vinda, mas muitos vão estar desapercebidos para isso, não estão entendendo. Eles não acham que isso ainda é algum anúncio, alguma coisa que está alertando, que está antecedendo a vida do Senhor. Mas com certeza os sinais já começaram, porque já temos guerra. Graças ao Senhor, em nosso país não tem muitos relatos de guerra, mas outros países vivem em conflitos diretos. A fome já existe também em outros lugares. E por que não dizer que agora, os dias que estamos vivendo, principalmente com esse novo governo na presidência, tem sido, desde que começou, tem sido uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Então elas vão começando, mas elas vão se intensificando. Mas na realidade, irmãos, o versículo diz assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí diz assim: assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando o Senhor Jesus falava sobre, em Mateus 24, sobre quando ele olhava as estruturas do templo, os discípulos mostravam para ele as estruturas do templo, e ele falando para os discípulos assim: está vendo tudo isso aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos chamaram o Senhor em particular e perguntaram para ele, quando seria que ia acontecer aquelas coisas e qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Irmãos, é bom a gente perceber que a vinda do Senhor não é o fim do mundo. A vinda do Senhor não é o fim do mundo. O mundo ainda durará depois que o Senhor voltar. Então, os sinais que o Senhor deu, todos os sinais que Ele deu sinais que antecedem a sua vinda e deu também sinais do fim do mundo. Os sinais que antecedem a sua vinda é justamente o que nós já terminamos de falar. É o pai contra filho, nação contra nação, é reino contra reino, é fome, é peste, é guerra. Isso aí, irmãos, que está acontecendo não é uma peste? Com certeza é uma peste. Então isso tem ceifado centenas, milhares de pessoas, essa peste. Então isso aí é um dos sinais. Porém, não é o sinal do fim do mundo, é o sinal da vinda dele. Porque o sinal que antecede a sua vinda é Mateus 24, 14, que ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações em testemunho, então virá o fim. Então, irmãos, são duas coisas diferentes, é a vinda do Senhor e o fim do mundo. Os sinais que estão aparecendo para nós, que estão surgindo, são os sinais da vinda do Senhor.
Mas nós não queremos participar dessa questão do fim do mundo. Nós queremos nos prevenir com esses sinais que antecedem a sua vinda. Amém. Porque se nós estivermos atentos a esses sinais e nos preparar, nós não vamos ter problema nenhum. Amém. Quando o Senhor voltar, nós iremos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Amém. Que é o reino. Amém. Esse é o nosso sentimento, irmãos. É verdade. É de nós participarmos, mas também não somente nós, faço agora o uso das palavras de Paulo, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém. Quando ele se referia à coroa da justiça. Amém. Então, ele disse assim: desde agora a coroa da justiça me está reservada, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém. Irmãos, nós devemos amar a vinda do Senhor. Amém. A maneira de nós amarmos a vinda do Senhor é nós estarmos nos prevenindo, nos preparando para esse grande dia. Amém. Da sua volta, para sermos vencedores e tomar posse da herança que o Senhor tem para nós. Amém. Agora, o encargo agora do irmão Breno. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. A gente fica preocupado um pouco, né? E essa questão dessa distância entre nós deixa a gente um pouco triste, né? Porque o nosso sentimento é estar junto dos irmãos. Amém. Esses dias eu vi um vídeo em que mostrando as criancinhas e falando como vai ser depois, todo mundo se abraçando e tudo, isso é muito legal. Mas o que a gente percebe é que essa é uma oportunidade também que o Senhor está nos dando para a gente poder buscar mais Ele. Você vê que esse versículo que o irmão Dimas compartilhou de terça-feira, o finalzinho fala algo muito interessante, que fala assim, ó: hoje a tendência mundial da sociedade com seu estilo de vida nos leva a viver cada vez mais na mente, induzindo-nos a ser autossuficiente. Contudo, na cultura de Deus aprendemos a viver segundo o Espírito. Amém. Então, esse é o caminho que o Senhor tem nos mostrado. E alguns versículos, eu queria ler dois versículos só, duas partes de versículo com os irmãos, de Salmo 91, 14, que ele fala assim, ó: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém. Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. E depois no Salmo 92 fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante as noites a tua fidelidade. Então louvado seja o Senhor Amém. pela sua fidelidade. Amém. Porque essa fidelidade do Senhor é dada àqueles que vivem no Espírito. Sim. Então hoje nós temos essa necessidade de vivermos na dependência do Espírito. Amém. Sabemos que todas essas dificuldades, essas coisas que nos têm sobrevindo agora nesses últimos dias, mas também pode ser uma oportunidade, como o irmão Pedro falou na mensagem de hoje cedo, de a gente não receber essa palavra como mais uma minissérie ou um filme ou uma novela, em que você fica esperando as cenas do próximo capítulo. Sim. Mas aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Hoje nós temos oportunidade de orar com as nossas esposas, com os nossos filhos, de lermos o alimento diário, de termos mais tempo na comunhão com o Senhor. Então vamos intensificar isso, para quando nós podermos voltar a reunir junto dos irmãos, a gente está com esse mesmo encargo queimando dentro de nós. Porque esses dias minhas meninas perguntaram para mim: pai, mas o que acontece se a gente ficar tanto tempo sem se reunir, Senhor, sem estar junto dos irmãos? A tendência, irmãos, se nós não laborarmos na palavra, não buscarmos a palavra, não orarmos, não tivermos esse sentimento de buscar o Senhor, é nós nos esfriarmos. E isso é o que o inimigo de Deus quer. Verdade. Mas o Senhor, por outro lado, o Senhor está providenciando essa nova oportunidade de termos um novo começo. Amém. Porque a gente percebe que isso são sinais que há de vir a volta do Senhor. Verdade. O Senhor está mais próximo de voltar a cada dia. Amém. Então, com isso, a gente precisa intensificar nossas orações, intensificar nossa comunhão. Esse vídeo que nós estamos gravando mesmo para os irmãos, a gente vai tentar intensificar mais a gravação. A gente está tendo comunhão agora com o irmão Dimas sobre isso. Inclusive a gente vai dar algumas instruções para os irmãos, né? Esse alimento diário mesmo, o que a gente está lendo agora, ele se encerra hoje. Hoje é o último dia. Então a partir de amanhã a gente já vai começar um novo alimento diário.
E esse novo alimento diário, a gente não tem ele impresso, não veio ele impresso ainda para nós, mas os irmãos disponibilizaram na internet o link, e hoje eu baixei o arquivo em PDF e coloquei, disponibilizei para os irmãos no grupo da igreja. Então todos vocês já têm acesso, pode começar a ler ele a partir de amanhã, a gente vai ler durante a semana toda. E como nos sábados está tendo as palavras com Esdra Mar e no domingo está tendo as palavras com o irmão Pedro Dong, aí em comunhão com o irmão Dimas, na sexta-feira à noite, a gente vai compartilhar com os irmãos a mensagem da semana do alimento diário, até a volta das reuniões normais, para os irmãos não ficarem só lendo sem nenhuma comunhão a respeito do alimento diário. Então, na sexta-feira, nós vamos disponibilizar um vídeo para os irmãos com a mensagem da primeira semana do alimento diário, na outra semana da segunda semana, e assim até normalizar toda essa situação. E aí no sábado é a mensagem com Esdra Mar e no domingo a mensagem com o irmão Pedro Dong, para nós podermos ficar encorajados. E aí nós vamos pedir aos irmãos que depois que ouvirem os vídeos e assistirem o vídeo, compartilhem conosco o encargo que vocês também ganharam da semana do alimento diário. É uma maneira de nós ruminarmos a palavra. E tudo isso, irmãos, a gente ainda precisa intensificar mais o nosso relógio de oração. Ainda tem alguns horários ali no relógio que estão vagos. Então os irmãos que tiverem disponibilidade, pode colocar o seu nome para orar 2 vezes no dia, como foi pedido o clamor para a nossa nação, de orarmos, jejuarmos e orarmos. Eu creio que as orações vão colocar esse limite de toda essa situação. Foi pedido para nós orarmos por questão da pandemia, foi pedido para nós orarmos por questão da segunda onda, que é a onda de talvez um colapso no meio nosso financeiro. Também orar pelos nossos governantes, orar pela situação do Equador, que é uma situação muito precária. Então nós temos muito o que orar, temos muito o que trabalhar para podermos apressar essa vinda do Senhor. Então os irmãos, fiquem com Deus. Nós amamos todos vocês. E aí vamos começar essa semana a desfrutar do alimento diário. Agora o irmão Dimas vai fazer uma oração, terminar. Amém. Senhor então, irmãos, Jesus. assim, amém. Eu quero ainda compartilhar algo com os irmãos aqui, porque assim, irmãos, nós falamos sobre aquela frase que o irmão Atimani falou desses últimos dias, que o inimigo redobrará suas forças. Verdade. Mas Deus tem levantado a igreja como exército para lutar contra o inimigo de Deus. E contra também o nosso inimigo. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos, que está em Efésios capítulo 6, no capítulo 6, o versículo 10 até o 13. Senhor Jesus, fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém. Vencer de tudo, irmão. Permanecer inabalável. Essa é a promessa de Deus. Vencer tudo. Nós vamos vencer tudo, irmãos. Nós vamos vencer tudo. Eu também, irmãos, quero aproveitar essa oportunidade, quero pedir aos irmãos que orem pelo irmão Gabriel, o genro da irmã Lúcia, do irmão Almi. Ele sofreu um acidente, ele caiu de uma escada, ele machucou, assim, mesmo que não tenha sido assim algo tão grave, mas ele machucou, a irmã Lúcia falou que ele machucou. E nós vamos orar. A nossa luta não é contra os principados e potestades. Não é contra carne e sangue, é contra o inimigo de Deus. Todas essas coisas se levantam para empatar o nosso desfruto, mas vamos permanecer firmes. Jesus é o nosso Senhor. Agora vamos orar. Amado Senhor, nós somos gratos a Ti. Senhor, não temos palavra para agradecer pelas grandes bênçãos que Tu tem realizado, pelos livramentos,
pelo guardar, Senhor, Amém. pelo livramento das nossas famílias, Amém. dos nossos irmãos, Amém. ó, de todas as casas que o Senhor tem guardado, Senhor, Sim. livrando dessa pandemia. Amém. Ó Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer. Amém. Senhor Jesus, queremos Amém. orar também Sim. os irmãos, a família dos que estão sofrendo neste momento, Sim. porque perderam os seus entes queridos. Verdade. Senhor, fortalece o coração de cada um. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós sabemos que isso não é fácil, Verdade. mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias, Amém. até a consumação dos séculos. Amém. Conforta, Senhor, neste momento. Amém. Também alivia a dores daqueles que estão padecendo por essa doença. Sim. Senhor, tenha misericórdia. Amém. Cuida, Senhor. Amém. Coloca um basta, coloca um fim nessa situação. Verdade. Tudo, Senhor, nós sabemos que provém de Ti. É verdade. Tu és o Deus que o controle das coisas, todas as coisas está sob o Teu controle. Sim. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés. Amém. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. guarda as famílias, guarda a casa dos irmãos, Amém. guarda a nossa cidade, Amém. guarda o estado, guarda o país, Amém. guarda, Senhor, todas as nações. Amém. Livra, Senhor. Senhor, também oramos pelos nossos governantes, Amém. pelo presidente da Amém. República. Senhor, dê paz, dê Amém. tranquilidade no seu coração. Amém. Senhor, também dê entendimento Amém. para governar Amém. essa nação. É verdade. Ó Senhor Jesus, Amém. nós sabemos que a sabedoria vem de Ti. Amém. A inteligência é do homem, Sim. mas a sabedoria é de Deus. Amém. Senhor, dá sabedoria. Amém. Ele precisa ser conduzido por Ti, Amém. orientado por Ti. Amém. Ó Senhor, também os que lhe auxiliam, Sim. que estão também com autoridade, revestido de autoridade. Amém. Cuida, Senhor, de cada um. Amém. Amolece o coração de cada um. Amém. Para que haja paz entre eles. Amém. Para que haja, Senhor, ó Senhor, essa concordância. Amém. Para que o nosso país possa andar. verdade. Livra-nos, Senhor, da pandemia. Amém. Livra-nos, Senhor, também do colapso. Amém. Senhor Jesus, Amém. tudo está em Tuas mãos. Amém. Nós somos o Teu povo. Verdade. Somos a Tua igreja. Amém. Somos o exército. Amém. Precisamos estar unidos, Senhor. Amém. O exército dividido não vencerá batalha Verdade. nenhuma. Mas nós estamos unidos em Teu nome. Amém. Tu és o nosso cabeça. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Em Teu nome santo, Amém. esse nome que está acima de todo nome, Amém. nós oramos e rogamos. Amém. Amém. Amém.